Olá, pessoas! Tudo bem? Bom, então vamos resolver esses exercícios aqui. Ó, dado seno de x igual a menos 1/4, tá, então a gente tem o seno, né? Não sei quem é esse x, mas eu sei que esse x, que é um ângulo, ele está no quarto quadrante, tá? Determine todas as outras razões trigonométricas. Todas as outras seriam cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, tá? Bom, vamos entender então o que essa informação aqui ela traz para a gente de relevância, né? Vamos rascunhar aqui um círculo trigonométrico. Ó. Como o meu x está no quarto quadrante, então ele está aqui, ó, né? Ele é um ângulo que vai de 270 a 360, tá? Entre 270 e 360. Aqui, ó, o seno é negativo, né? Porque você vai obedecer a referência desse eixo aqui. E o cosseno ele é positivo, porque você vai obedecer a referência desse eixo aqui, tá? Bom, então, vamos lá. Dado o seno, imediatamente você já tem a cossecante, né? Então, aqui, ó, eu já tenho o valor da minha cossecante de x, porque a cossecante é o inverso do seno, né? Que vai ser menos 4. Então, tá pronto. Bom, aí, agora eu preciso apelar para a minha relação fundamental. Então, olha aqui, ó, pela relação fundamental, vou colocar RF, tá? Então, pela minha relação fundamental, o que a gente tem, né? Por Pitágoras, a gente tem que a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno, isso sempre vai dar 1, né? E aí, como o seno foi dado aqui, ó, menos 1/4, aí eu jogo menos 1/4 aqui, ó, no seno, e aí ele vai ficar ao quadrado. Então, vai dar 1/16avos. Certo? Então, daqui a gente vai para a linha de baixo. Ó. E o resto a gente repete, né? Porque não fiz nada aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou passar esse cosseno não, esse 1/16avos para o lado esquerdo, para o lado direito, né? Aqui, ó. Aí ele vai negativo, certo? Então, ele vem para cá e negativo. Bom, feito isso, agora eu vou calcular um MMC aqui do lado direito. Ó. Então, eu vou tirar isso daqui. O MMC é 16 mesmo, né? Ó. Aí vai ficar 16 vezes 1 aqui, ó, que é 16. Aí 16 menos 1, 15. Ó, então eu tenho que esse cosseno ao quadrado, ele é 15/16avos. Isso quer dizer, então, que... Vou voltar aqui para cima agora. Ó. Quer dizer que o cosseno de x, ou seja, quais os números que é ao quadrado vão dar 15/16? Aí vou extrair a raiz assim, né? Só que o 16, a raiz é 4. Então, vai ficar a raiz de 15, que o 15 não tem raiz exata, só que o 16 tem. E aí, aqui, a princípio, você tem valores positivos e negativos, né? Que ao quadrado dão 15/16avos. Só que, olha aqui, está no quarto quadrante. Quarto quadrante, a gente viu no comecinho aqui, o cosseno ele é positivo. Então, aqui ó, vai ficar o raiz de 15/4 positivo. Então, é para isso que tem aquela informação, para você tomar essa decisão aqui, ó, que o x ele pertence ao 4q, vamos colocar assim, para deixar aqui positivo. Ó. Então, é importante você escrever isso aqui, tá? Bom, e aí você tendo o cosseno, agora eu tenho a secante, né? Que a secante é o inverso do cosseno. Então, vai ficar 4 dividido por raiz de 15. Note que se você erra o sinal ali em cima, você já erra a secante também, né? Então, eu vou multiplicar por raiz de 15 e dividir por raiz de 15, para racionalizar, né? Ou seja, vai ficar 4 raiz de 15. Embaixo é raiz de 15 vezes raiz de 15, que dá 15, né? Olha lá. Então, secante está pronto. Bom, agora vamos para a tangente. A tangente é a razão entre o seno e o cosseno, nessa ordem. O que é o seno? O seno foi dado para a gente no início do exercício, ó, menos 1/4. Deixa eu descer um pouco essa tangente aqui, né?
é menos 1/4. Se é menos 1/4, então talvez você monte uma sala, né? Você vai tirar 1/4. E sobre cosseno. O cosseno a gente calculou, ó, que é raiz de 15 sobre 4. Raiz de 15 sobre 4. Como os dois têm fração sobre 4, olha aqui, ó, denominador 4, pode ir embora, né? Então, vai ficar menos 1 sobre raiz de 15. E aí, eu vou racionalizar de novo, né? Vou multiplicar e dividir por raiz de 15 aqui, ó. Tá? Então, vai ficar raiz de 15 sobre 15, né? Porque em cima, negativo. Em cima vai ficar vezes 1, então, menos raiz de 15. E embaixo fica 15 vezes 15 dentro da raiz, né? Então, vai ficar 15. E para acabar, o que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente, ou cosseno sobre seno. Vou te dar uma dica. Ó, a gente não tinha encontrado esse valor aqui, então é só inverter esse. Vai ficar menos raiz de 15. É melhor do que ter que fazer outra racionalização, certo? Então, tá aí, ó. Dado esse valor de seno, todas as demais razões trigonométricas, ok? Bom, vamos lá, vamos fazer mais um. Ó, se tangente de A menos B é 0,98 e a tangente de B é 1, calcule a tangente de A. O exercício aqui já te deu a dica do que você vai usar, ó. Né? Soma de arcos de tangente. Então, vamos lá, eu vou precisar trabalhar com a tangente de A menos B. E o que é tangente de A menos B, né? É a razão entre o seno e o cosseno de A menos B. Mas eu não vou usar isso. Por quê? Porque eu não tenho seno e cosseno, eu tenho tangente. Então, eu já vou para tangente direto. Então, em cima, a gente mantém a subtração, né? Por quê? Porque em cima é seno, lembra que seno obedece o sinal. E embaixo é o cosseno, então aqui é positivo. Aí fica o produto, tangente de A, tangente de B. Bom, ó, esse cara aqui, a gente tem o resultado, que é 0,98. Então, daqui, ó, eu vou colocar o quê? Que 0,98 é igual... E agora eu vou substituir a tangente de B, que é 1. Olha lá. Então, aqui vai ficar a tangente de A menos 1, né? Que é a tangente de B. E aqui, como a tangente de B também é 1, então vai ficar 1 mais tangente de A. Aqui, ó, 1 mais tangente de A. E acabou. Agora é só a gente multiplicar cruzado. Se você quiser chamar a tangente de A de x e fazer x menos 1, 1 mais x, no final voltar, você que sabe, não tem problema não. Bom, agora eu vou fazer a distributiva, né? Ó, 0,98 multiplica 1 e multiplica a tangente de A. Então, vamos colocar aqui primeiro, depois eu arrasto. 0,98 vezes 1, 0,98. 0,98 vezes a tangente, 0,98 vezes a tangente, né? E aí, essa galera aqui está multiplicando 1, que está aqui embaixo, né? Então, não vai nem mudar. Então, vai continuar a tangente de A menos 1. Certinho? Bom, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou resolver essa equação. Praticamente, a trigonometria acabou. Porque, como eu falei, se você tivesse chamado tangente de alguma outra coisa, você estaria resolvendo aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Na verdade, a gente está resolvendo uma equaçãozinha de primeiro grau. Bom, então, ó, vou manter o 0,98 tangente do lado esquerdo. Vou passar a tangente de A para o lado esquerdo. Escrevi alfa ali, né? Força do hábito. A gente tem o hábito de escrever alfa em quase tudo. Deixa eu ver se eu não escrevi alfa em algum outro lugar aqui. Não. E alfa também é mais fácil escrever do que A, né? Então, essa tangente de A vem negativa aqui para a esquerda. Ó, o menos 1 já está negativo do lado direito. E o 0,98, que está positivo, ele vai negativo para o lado direito. Tá? Então, é isso aí. Ó. Bom, o que a gente tem aqui? 0,98 menos 1. Então, dá 0,02 negativo, né? 1 menos 0,98, né? Dá 0,2. Como está negativo, então 0,02, tangente de A. Menos 1 menos 0,98 vai juntar, então fica menos 1,98. Menos com menos dá mais, né? Então, corto o menos dos dois lados, eu vou passar o 0,02 dividindo.
Olha lá, então o que vai ficar a minha tangente de A? Vai ficar 1,98 dividido por 0,02, que é a mesma coisa que 198, sem a vírgula, né? Porque a gente vai tirar duas casas, olha lá, por 2, que dá 99. Ah, então o valor da tangente de A é 99. Olha lá, certo? Vamos fazer mais um aqui. Ó, utilizando soma ou subtração de arcos de forma adequada, determine o valor de cosseno de 255. Então, quer dizer que a gente tem que pensar numa soma interessante ou uma subtração de ângulos conhecidos que dê 255, tá? Bom, então vamos lá. Cosseno de 255. Eu vou pensar como sendo 210 mais 45. Ó. Por que eu escolhi esses dois? Porque o 210 é parente do 30 e o 45 é o 45 mesmo, né? Isso aqui é 7 vezes 30. Você poderia pensar em, sei lá, 300 menos 45 também, né? Ó. Então, a ideia é pensar em algum daqueles ângulos fundamentais, pensar numa soma ou uma subtração de senos e cossenos que você conheça desses ângulos, né? Bom, então vamos lá. O que é o cosseno da soma? Cosseno é o cara chato. E as pessoas chatas não se misturam. Então, isso aqui é cosseno de 210 vezes o cosseno de 45. E o que você pede para ele, ele faz o contrário, porque ele é chato, né? Então, menos. Aí agora vem o seno aqui, gente boa. Então, seno de 210 vezes o cosseno. Opa, cosseno não. O seno de 45. Bom, e aí se a gente for lembrar aqui rapidinho do círculo trigonométrico, ó, bem feio, né? Bom, o cosseno de 45 e o seno de 45, 45 está aqui no meio, né? É aquele que vai dar raiz de 2 sobre 2, tanto para um quanto para outro, né? Então, o cosseno e o seno a gente já matou. Vamos pensar agora no 210. Se aqui é o 180, 210 é 30 para baixo. Se aqui é 30 para baixo, então ele é parente desse aqui, que é 30 para cima. Então, vamos lá. Ó, no caso do cosseno de 30, ele é o raiz de 3 sobre 2, né? E no caso do seno de 30, ele é meio. Então, o que vai acontecer? O 210, ó, o seno vai estar aqui embaixo, então ele é menos meio. E o cosseno ele vai estar do outro lado aqui, ó. Então, ele vai ser esse cara aqui negativo, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Olha lá. Certo? Bom, então isso aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Deixa eu só colocar aqui, para não esquecer. E esse do seno de 210 é menos meio. Olha lá. Certo? Então, assim, é bom você ter essa idealização do círculo trigonométrico para ganhar tempo, né? Então, vamos lá. Ó. 210 é isso aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Aí, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Menos, ó, agora é o seno de 210. Tá vendo? Ó? Tudo que for negativo, traz com parênteses, né? Que você não tem nada a perder. E o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Bom, então vai ficar menos raiz de 6, ó, né? A raiz vai juntar ali, sobre 2, mais, porque aqui vai ficar menos com menos, raiz de 2 sobre 2. A única coisa que dá para fazer aqui é juntar isso aqui numa fração só. Uma fração não, uma divisão só, né? Isso aqui não é fração porque em cima não é número inteiro. Olha lá. Então, é isso. Então, o valor de cosseno de 255 é isso aqui, tá certo? Vamos fazer mais um. Ó, vamos lá. Sabendo que o seno de x é 2/5 e o x está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é tudo positivo, né, gente? Calcule seno de 2x e cosseno de 2x. Bom, então vamos ver o que a gente precisa em cada um. O que é o seno de 2x? O seno de 2x é 2 seno x cosseno x, né? Ó.
É isso aqui. Então, o seno eu já tenho, está faltando o cosseno. Então, eu vou ter que perguntar para quem? Para a relação fundamental, certo? Então, vamos trazer isso aqui para baixo. Então, pela relação fundamental, vou colocar RF, né? Então, pela RF, o que a gente vai ter? Que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, já vou pôr direto. Ó. Seno ao quadrado é 4/25. O cosseno ao quadrado eu não sei. Então, deixa quieto aqui. Isso tem que ser 1. Olha lá. Então, está aí nossa relação fundamental. Deixa eu trazê-la aqui para baixo. O que eu vou fazer agora? Ó, vou passar o 4/25 para a direita. Então, ele vai negativo, né? Então, ele vem aqui, ó, trocando o sinal. E aí, o MMC aqui vai ser 25 mesmo, né? Que aqui é 1, ó. 25 vezes 1, 25. Menos 4, 21. Então, estamos assim. Aí, agora, ó, eu preciso saber quais são os caras que ao quadrado dão 21 sobre 25, né? Esses caras, ó, então vejamos aqui. Quer dizer, então, que o nosso cosseno de x vai ser, por enquanto, mais ou menos a raiz de 21 sobre a raiz de 25. Só que raiz de 25 é 5. Só que é primeiro quadrante, né? Aqui, ó. Primeiro quadrante é todo mundo positivo. Então, não preciso analisar. Ao analisar esse sinal aqui, vai ficar positivo. Aqui eu tomei uma decisão. Que decisão? X pertence ao primeiro quadrante. Pronto, agora acabou. Aí, ó. Eu tenho o seno e o cosseno, só substituir aqui e a gente acha o valor do seno de 2x. Então, vai ficar 2 vezes o seno de x que foi dado, ó, 2/5. Então, é 2 vezes 2/5, vezes o que eu acabei de achar, que é a raiz de 21 sobre 5. Então, quer dizer que o meu seno de 2x vai dar um valor lindo. Ó, vai ficar 4 raiz de 21 sobre 25. Que isso, hein? Bom, e agora eu preciso calcular o cosseno de 2x. Bom, ou você usa a relação fundamental, ou você usa o arco duplo. Eu vou usar o arco duplo. Então, o que vai ser o cosseno de 2x? Ó? O cosseno de 2x, ele é o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x. Todos os valores eu tenho. Então, vamos lá, vamos começar com esse aqui. Ó. Elevando... Opa, esse aqui não. O cosseno de x é esse aqui. Elevando esse cara ao quadrado, ó, vai ficar o 21, que ele vai sair da raiz, sobre 25, né? Então, vai ficar 21 sobre 25. Elevando o seno ao quadrado, ó, é esse aqui, né? 2/5, ó. Então, vai ficar 4/5. 4/25, perdão. 21 menos 4 dá 17. Então, vai dar 17/25. E é isso. Ó. Pronto. Então, tá aí o valor de seno de x e de cosseno de x. Tá? E para fechar, vou fazer isso aqui. Ó. Sabendo que seno de 2/3, né? E que x está no primeiro quadrante, qual é o valor disso aqui? Ó? Bom, então vamos anotar esse cara aqui. Cosseno de π sobre 3 menos x. Então, aqui a gente tem uma soma de arcos, né? No caso aqui, o cosseno de uma diferença. O que o cosseno faz? O cosseno é um cara chato. Então, ele não se mistura com ninguém. Então, é cosseno de π sobre 3 vezes o cosseno de x. E o que você pede para ele, ele faz o contrário. Então, mais. Aí, agora vem o seno. Ó. Seno de π sobre 3 vezes seno de x. Bom, o exercício me deu o valor do seno de x. Está aqui. Então, eu vou precisar do cosseno de x. Ó. Não me foi dado. Ah, mas quem vai me contar isso aí? Relação fundamental. Né? Porque o cosseno de π sobre 3 e seno de π sobre 3 eu já conheço. Π sobre 3 é 60.
Então, é seno e cosseno de 60. Então, aqui, ó, pela relação fundamental, olha lá, pela RF, o que a gente vai ter? Ó? Eu vou ter o seno ao quadrado, então já vou pôr aqui 4 nonos, já elevei ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, isso tem que dar 1. Aí, então, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o 4 nonos para a direita, né? E aí ele vai negativo. Ó. Vai negativo. Calculando MMC aqui, vai dar 9, né? Vai ser 9. E aí, a gente vai ficar com 9 menos 4, que é 5. Dessa maneira aqui, ó, o que vai ser o nosso cosseno de x? Como ele está no primeiro quadrante, ele vai dar positivo, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 5 continua assim, só que a raiz quadrada de 9 é 3, né? E aí, acabou. Ó, por quê? Porque esse cara aqui é o cosseno de x. Olha lá. E o seno de x foi dado, né? Que é 2 terços. Isso aqui, ó. 2 terços. Então, seno de x, 2 terços. E aí agora, esse restante aqui a gente consegue fazer porque são ângulos fundamentais, né? Ó, cosseno de 60 e o seno de 60. Cosseno de 60 é um dos primeiros que a gente aprende, né? É meio. E o seno de 60 é o raiz de 3 sobre 2. Pronto. Vamos arrumar isso aqui agora. Trazer para cá. Trazer mais um pouquinho. Isso. Bom, agora o que é raiz a gente junta com raiz, o que não é raiz, né? Então, aqui vai ficar raiz de 5 sobre 6. Ó. Então, um produto em cima e um produto embaixo. E aqui vai ser raiz de 6. Não, raiz de 6 não, porque esse 2 aqui não está dentro da raiz. Ó. Então, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 6. A única coisa que dá para a gente fazer aqui é juntar os dois na mesma divisão. Então, aqui fica raiz de 5 mais 2 raiz de 3. Ah, eu poderia simplificar isso aqui? Aí ficaria raiz de 5 sobre 6 mais raiz de 3 sobre 3, né? Tá, poderia, mas aí depois você teria que calcular MMC e acabar nisso aqui. Quando você chega numa situação dessa, que não tem muito o que fazer, a ideia é a gente ver se a gente consegue juntar isso aqui numa só. E a gente consegue, ó, dessa forma aí. Tá certo? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E deixo meu abraço aqui para vocês, então. Falou!